Eu estava sentada na varanda com um café frio na mão, quando ouvi a campainha tocar. Era 19 de março, 8 horas da noite, e eu não esperava ninguém. Na verdade, eu não esperava mais nada de ninguém, porque 15 dias antes, no dia do meu aniversário de 55 anos, eu tinha passado o dia inteiro sozinha, completamente sozinha, sem uma ligação, sem uma visita, sem um abraço. E o que aconteceu depois daquela campainha mudou tudo de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Mas antes de chegar ali, antes daquele momento, eu precisei aprender uma lição dolorosa. Eu precisei entender que amor sem dignidade não é amor. É apenas uma forma silenciosa de se apagar. Meu nome é Helena. Tenho 55 anos. Nasci e cresci aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana, onde moro até hoje. Sou professora aposentada de português. Passei 32 anos dentro de sala de aula, ensinando adolescentes a ler, a escrever, a interpretar textos, a amar a língua portuguesa. Me aposentei há 3 anos, mas continuo ativa. Faço trabalho voluntário numa biblioteca comunitária aqui no bairro, ajudando crianças e adultos com alfabetização e reforço escolar. É um trabalho que me preenche, que me faz sentir útil, que me dá propósito. Sou mãe de 2 filhos. O Lucas, de 32 anos, engenheiro civil, casado com a Bruna há 8 anos, pai de 2 meninas lindas, a Sofia, de 6 anos, e a Isabela, de 4. E a Mariana, de 28 anos, advogada noiva do Tiago há 2 anos, morando junto com ele há 3. Eu sempre fui aquela mãe presente. Aquela que ligava todo dia só para saber se estava tudo bem. Aquela que levava marmita quando alguém estava doente. Aquela que buscava as netas na escola quando o Lucas e a Bruna tinham compromisso. Aquela que ajudou a Mariana a mobiliar o apartamento quando ela saiu de casa. Aquela que deu dinheiro para o enxoval que estava sempre ali, sempre disponível, sempre pronta, sempre dizendo sim. Eu me casei cedo, aos 22 anos, com o Marcelo. Ele era contador. Trabalhava num escritório grande no centro da cidade. Ficamos juntos por 26 anos, até que ele morreu de infarto fulminante aos 48 anos, há exatamente 7 anos. Foi rápido, foi brutal, foi devastador. Ele saiu de casa numa manhã de quinta-feira, dizendo que voltava para almoçar e não voltou. Ligaram do hospital às 11 da manhã. Quando eu cheguei lá, ele já tinha partido. Não houve tempo de me despedir. Não houve tempo de dizer que eu amava. Não houve tempo de nada. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu entrei numa depressão profunda. Chorava o dia inteiro. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Não conseguia fazer nada. Foi o Lucas e a Mariana que me seguraram. Eles estavam ali, todos os dias, me forçando a comer, me levando para o médico, me fazendo companhia. E aos poucos, muito devagar, eu fui me reerguendo. Voltei a trabalhar 6 meses depois. Me aposentei 2 anos depois disso, quando completei o tempo de contribuição. Comecei o trabalho voluntário na biblioteca. Comecei a viver de novo. Mas sempre coloquei meus filhos no centro de tudo. Achava que era isso que mães faziam. Achava que era isso que o amor exigia. Achava que se eu estivesse sempre disponível, sempre presente, sempre pronta, eles nunca me abandonariam. Nunca me esqueceriam. Nunca me deixariam sozinha. Mas nos últimos 2 anos, alguma coisa começou a mudar. As ligações foram ficando mais raras. As visitas mais espaçadas. Eu sempre era as que ligava primeiro, a que perguntava como estava o dia, a que oferecia ajuda, a que se colocava à disposição. Quando eu ligava para o Lucas, ele estava ocupado, sempre ocupado. Reunião no trabalho, obra atrasada, compromisso com as meninas, cansaço, sempre uma desculpa, sempre depois a gente conversa, mãe, agora não dá. E eu aceitava. Aceitava porque achava que ele estava realmente ocupado, que a vida dele era corrida, que ele tinha muita responsabilidade e que, de qualquer forma, ele me amava. Ele só estava sem tempo.
A Bruna, minha nora, nunca foi uma pessoa calorosa comigo. Desde o começo ela foi educada, mas distante. Cordial, mas fria. Eu tentei me aproximar. Tentei criar uma relação de amizade, de cumplicidade. Mas ela sempre colocou uma parede entre nós. E com o tempo, essa parede foi ficando cada vez mais alta. Ela me tratava como uma obrigação. Como alguém que precisava ser tolerado, não acolhido. Quando eu ia visitá-los, ela era gentil, mas apressada. Oferecia um café, trocava algumas palavras e logo arranjava uma desculpa para se retirar. E eu ficava ali na sala brincando com as netas enquanto ela se trancava no quarto ou saía para resolver alguma coisa. Com a Mariana era um pouco diferente. Ela sempre foi mais carinhosa, mais próxima, mais aberta. A gente conversava sobre tudo. Sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre vida. Ela me contava das dificuldades no escritório de advocacia, dos casos que estava pegando, das injustiças que via. E eu ouvia, aconselhava, apoiava. Mas depois que ela começou a morar com o Tiago, as coisas mudaram. Ele nunca gostou muito de mim. Achava que eu era grudenta, que eu ligava demais, que eu me metia demais. Eu ouvi ele falar isso uma vez, sem querer. Foi num domingo, quando eu tinha ido almoçar na casa deles. Eu estava na cozinha, ajudando a Mariana com a louça, e ele estava na sala, no telefone com um amigo, e eu ouvi. Cara, a sogra tá aqui de novo. Ela não sai daqui, mano. Gruda que nem chiclete. Aquilo doeu. Doeu de uma forma que eu não consigo explicar. Porque eu não estava ali para incomodar. Eu estava ali porque minha filha tinha me convidado. Porque eu achava que era bem-vinda. Mas não era. Eu era tolerada. E aos poucos, a Mariana foi se afastando. Não de forma abrupta, mas devagar. Como uma maré que recua sem que você perceba. Até que de repente você olha e o mar está longe, muito longe. E você está sozinha na areia. As ligações foram diminuindo. As visitas também. E quando eu ligava, ela estava sempre ocupada. Sempre com algum processo urgente. Sempre com algum compromisso inadiável. Sempre com alguma desculpa. Eu sentia, mas não queria admitir. Fingia que estava tudo bem. Fingia que era só uma fase. Que eles estavam ocupados, que a vida adulta era assim mesmo, que eu estava sendo exigente demais, que eu precisava dar espaço, que eu precisava entender. E eu entendia. Eu sempre entendia. Até que chegou o dia 4 de março, meu aniversário de 55 anos. A data mais importante do ano para mim. Não porque eu gosto de festa, não porque eu quero presente, mas porque desde que o Marcelo morreu, meu aniversário é o dia em que eu mais sinto falta de ser celebrada, de ser lembrada, de importar para alguém. É o dia em que eu preciso sentir que minha existência tem valor. Que eu não sou só uma mãe, uma avó, uma ex-professora, que eu sou Helena e que Helena merece ser lembrada. Eu acordei naquele dia com uma expectativa boba, quase infantil. Achei que dessa vez seria diferente, que meus filhos lembrariam, que viriam me ver, que me ligariam cedo, como faziam quando eram crianças, quando entravam no meu quarto cantando parabéns, me acordando com beijos e abraços. Achei que teriam planejado alguma coisa, um almoço, um jantar, uma visita, qualquer coisa, qualquer sinal de que eu importava. Mas esperei a manhã inteira e nada aconteceu. Fiquei com o celular na mão, olhando a tela, esperando uma mensagem, uma ligação, um sinal. E nada. Meio-dia chegou. Nada. 1h da tarde. Nada. 2 horas. 3 horas. 4 horas. Nada. Eu tentei me distrair. Liguei a televisão. Tentei ler um livro. Tentei fazer alguma coisa que tirasse minha mente daquela espera angustiante. Mas não conseguia me concentrar. Não conseguia pensar em outra coisa. Às 5 da tarde, eu desisti de esperar. Fui até a padaria ali da esquina, a mesma onde eu compro pão todo dia, onde o seu Manuel, o dono, me conhece há anos. Comprei um pedaço de bolo de chocolate, aquele que eu gosto, com cobertura de brigadeiro. Voltei para casa,
Coloquei o bolo num prato, coloquei uma vela em cima, acendi e cantei parabéns para mim mesma, sozinha, na cozinha do meu apartamento, com a voz tremendo, com os olhos cheios de lágrimas. Apaguei a vela, cortei um pedaço do bolo, levei à boca e não consegui engolir. A garganta estava apertada demais, o peito estava doendo demais e eu desabei. Chorei. Chorei muito. Chorei de uma forma que eu não chorava desde o velório do Marcelo. Chorei até não ter mais lágrimas, até sentir a cabeça pesada, os olhos inchados, o corpo exausto. Porque dói. Dói de um jeito insuportável, de um jeito que rasga por dentro perceber que você não importa. Que as pessoas que você criou, que você amou, que você colocou acima de tudo, simplesmente esqueceram de você. Que você não vale nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum pensamento. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Às 7 da noite, quando eu já tinha desistido de qualquer coisa, quando eu já tinha aceitado que aquele dia seria só meu, só da minha dor, o Lucas mandou uma mensagem. Eu vi o nome dele na tela do celular e meu coração disparou. Achei que ele tinha lembrado, que ia se desculpar, que ia dizer que estava indo para cá. Abri a mensagem. Mãe, desculpa, hoje foi correria aqui. Parabéns, depois a gente se vê. Só isso. 15 palavras, nenhuma ligação, nenhum áudio, nenhum convite. 15 palavras jogadas no WhatsApp como quem joga migalha para um pombo na praça. Como quem cumpre uma obrigação chata e quer logo se livrar dela. A Mariana mandou mensagem às 9 da noite. Mãe, feliz aniversário. Perdão pela demora. Tava no trabalho o dia todo. Te amo. Te amo. 3 palavras que não significavam nada. Porque amor não é palavra jogada numa mensagem depois de um dia inteiro de abandono. Amor é presença. Amor é lembrar. Amor é fazer questão. Amor é escolher. E eles não tinham me escolhido. Eles tinham me esquecido. E quando lembraram foi só porque viram a data no calendário, ou porque alguém comentou, ou porque o WhatsApp mandou uma notificação. Não porque sentiram minha falta. Não porque quiseram estar comigo. Naquela noite, eu fiquei acordada até tarde, sentada na varanda, olhando o mar, olhando as luzes da cidade, olhando o movimento dos carros lá embaixo. E tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia mais correr atrás. Não ia mais ligar para perguntar como estavam. Não ia mais oferecer ajuda. Não ia mais me colocar à disposição. Não ia mais me humilhar implorando por atenção, por amor, por reconhecimento. Eu ia simplesmente existir. E se eles quisessem fazer parte da minha vida, teriam que vir até mim, teriam que escolher, teriam que fazer esforço. Porque eu cansei. Cansei de ser invisível. Cansei de ser lembrada só quando precisavam de alguma coisa. Cansei de ser a mãe que está sempre ali, sempre pronta, sempre disponível, mas que não merece nenhum feliz aniversário, dito com carinho. Os dias seguintes foram estranhos. Eu mantive minha rotina normal. Acordava às 7 da manhã, tomava café, lia o jornal, assistia um pouco de televisão. Ia para a biblioteca fazer meu trabalho voluntário às segundas, quartas e sextas. Voltava para casa no fim da tarde, preparava meu jantar, assistia alguma série, lia antes de dormir. Mas não liguei para ninguém. Não mandei mensagem. Não perguntei das netas. Não perguntei como estava o trabalho do Lucas. Não perguntei como estava indo o processo da Mariana. Nada. Silêncio absoluto. E sabe o que aconteceu? Nada também. Eles não ligaram. Não mandaram mensagem. Não perguntaram se eu estava bem. Não estranharam meu silêncio. Era como se eu tivesse sumido do mapa e ninguém tivesse notado. Como se minha presença ou minha ausência não fizessem a menor diferença. E aquilo, de certa forma, confirmou tudo o que eu já sabia, mas não queria aceitar. Eu só importava quando era útil. Quando podia resolver algum problema. Quando podia cuidar das netas. Quando podia emprestar dinheiro. Quando podia ajudar. Fora isso, eu era dispensável. Passou uma semana.
2 semanas. Nada. Até que no dia 15 de março, 11 dias depois do meu aniversário esquecido, a Bruna me ligou. Não para perguntar como eu estava. Não para se desculpar pelo aniversário. Não para dizer que sentiu minha falta, mas para pedir um favor. Helena, oi, tudo bem? Ela disse com aquela voz doce, falsa, que ela usa quando quer alguma coisa. Tudo, eu respondi seca. Olha, eu e o Lucas vamos viajar no fim de semana que vem e queríamos saber se você pode ficar com as meninas. É só sexta à noite até domingo de manhã. Elas adoram ficar com você. É tranquilo. Respirei fundo. Senti a raiva subindo, quente, queimando a garganta, apertando o peito. Mas mantive a calma. Não posso, Bruna. Como assim não pode? Ela perguntou, surpresa, quase ofendida. Você sempre pode. Não dessa vez. Tenho compromissos. Compromissos? Ela repetiu num tom de incredulidade. Que compromissos? Você não trabalha mais, Helena. Eu tenho uma vida, Bruna, e ela não gira em torno de vocês. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, um silêncio pesado, desconfortável. Depois falou, num tom seco, frio, quase agressivo. Tá bom, então, a gente se vira. E desligou na minha cara. Fiquei olhando para o celular, com o coração acelerado, as mãos tremendo. Mas não me arrependi. Não ia me arrepender. Porque pela primeira vez em muito, muito tempo, eu tinha me colocado em primeiro lugar. Tinha dito não. Tinha imposto um limite. Tinha deixado claro que eu não era capacho. Não era ferramenta. Não era alguém que eles podiam usar quando quisessem e descartar quando não precisassem mais. Eu era uma pessoa. Eu tinha sentimentos. Eu tinha necessidades. Eu tinha dignidade. E dignidade não se negocia. Eu sabia que aquilo ia gerar confusão. Sabia que o Lucas ia me ligar, provavelmente com raiva, provavelmente confuso, provavelmente ofendido. E foi exatamente o que aconteceu. 2 horas depois, o telefone tocou. Era ele. Atendi. Mãe, a Bruna me contou que você não pode ficar com as meninas. O que está acontecendo? A voz dele estava irritada, impaciente. Nada está acontecendo, Lucas. Eu só não posso. Você sempre pode. Você adora ficar com elas. Por que agora você não pode? Porque eu tenho uma vida, Lucas. Porque eu tenho compromissos. Porque eu não sou babá. Porque eu não sou obrigação. Porque vocês só se lembram de mim quando precisam de alguma coisa. Do que você está falando? Ele perguntou, elevando o tom. Estou falando que vocês esqueceram do meu aniversário. Que eu passei o dia mais importante do ano sozinha. Que vocês só se lembram de mim quando precisam de favor. Mãe, foi mal, sério, a gente estava ocupado. Você sabe como é. A vida está corrida, tem 1000 coisas para resolver, eu não lembrei, mas não foi por mal. Sei como é, Lucas. Sei muito bem como é. Vocês estão sempre ocupados, sempre cansados, sempre com pressa, sempre sem tempo. Mas nunca ocupados demais para me pedir favor. Nunca cansados demais para me usar. Nunca sem tempo para me ligar quando precisam de alguma coisa. Aí vocês lembram. Aí vocês têm tempo. Aí eu sou importante. Ele ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado. E então falou, num tom mais baixo, quase defensivo, quase constrangido. A gente não esqueceu de você, mãe. A gente só... A vida está corrida. Você sabe. Então deixa a vida de vocês correr sem mim, porque eu cansei de correr atrás. Cansei de implorar por atenção. Cansei de ser lembrada só quando é conveniente. E desliguei. Desliguei na cara dele. Coisa que eu nunca tinha feito. Coisa que eu jamais achei que faria. Fiquei tremendo, o coração acelerado, as mãos suando, a respiração curta. Mas não me arrependi. Não ia me arrepender. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha me colocado em primeiro lugar. Tinha dito não. Tinha imposto um limite. Tinha defendido minha dignidade. E isso, por mais assustador que fosse, por mais doloroso que fosse, me fez sentir viva de novo.
Me fez sentir que eu existia, que eu tinha valor, que eu merecia respeito. Nos dias seguintes, nada mudou. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de aproximação, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se eles estivessem esperando eu voltar atrás, esperando eu ceder, esperando eu me desculpar por ter ousado dizer não, por ter ousado impor limites, por ter ousado me colocar em primeiro lugar. Mas eu não voltei atrás, não cedi, não me desculpei, porque eu não tinha nada para me desculpar. Quem tinha que se desculpar eram eles. A Mariana ligou uma vez, no dia 17 de março, numa terça-feira à tarde. Eu estava voltando da biblioteca quando o telefone tocou. Atendi. Mãe, oi, tudo bem? Ela disse com aquela voz doce que ela sempre teve. Tudo, e você? Tô bem. Olha, eu só queria saber se está tudo certo. Você tá meio sumida. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, Mariana. Está tudo bem. Tem certeza? Porque o Lucas me contou que você tá estranha, que não quis ficar com as meninas, que desligou na cara dele. Eu não desliguei na cara dele. Eu simplesmente encerrei a conversa. E não quis ficar com as meninas porque eu tinha compromissos. Que compromissos, mãe? Mariana, eu tenho uma vida. Eu não preciso dar satisfação de tudo o que eu faço. Ela ficou em silêncio. Depois falou num tom confuso, quase magoado. Tá, mãe. Depois eu passo aí pra gente conversar melhor. Tá bem? Tá bem. Mas ela não passou. E eu não cobrei. Porque eu tinha decidido que não ia mais implorar por atenção. Não ia mais mendigar amor. Se eles quisessem estar comigo, teriam que escolher. Não porque eu forcei. Não porque eu cobrei. Mas porque eles genuinamente queriam. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E foi aí que chegou o dia 19 de março. 2 semanas e 15 dias depois do meu aniversário esquecido. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento, no 10º andar, olhando o mar ao longe, a praia de Copacabana com suas luzes acesas, o calçadão cheio de gente caminhando, correndo, andando de bicicleta. O movimento dos carros na Avenida Atlântica, o barulho da cidade que eu tanto amo. Estava pensando na minha vida. Nos últimos 30 anos dedicados aos meus filhos. Nas renúncias que eu fiz. Nas vezes que deixei de viajar com as amigas porque eles precisavam de mim. Nas vezes que abri mão de um relacionamento porque achava que eles não estavam prontos para ver a mãe com outro homem. Nas vezes que coloquei meus sonhos de lado, meus desejos de lado, minha vida de lado, porque os sonhos deles pareciam mais importantes. Porque a vida deles parecia mais importante. Porque eu achava que meu papel era esse, me anular, me apagar, desaparecer. E me perguntei pela primeira vez se tinha valido a pena. Se aquele sacrifício todo tinha feito alguma diferença. Se eles tinham me valorizado, se eles tinham reconhecido, se eles tinham amado. E a resposta era não, não tinham. Eles tinham simplesmente aceitado tudo o que eu dei como se fosse obrigação, como se fosse dever, como se eu não tivesse escolha, como se eu não merecesse nada em troca, nem gratidão, nem reconhecimento, nem amor. E aquilo doía. Doía mais do que eu conseguia expressar. Doía de um jeito que não passava, que não melhorava, que só piorava a cada dia de silêncio. Foi quando a campainha tocou, 8 horas da noite. Olhei para o interfone confusa. Não estava esperando ninguém. Nunca recebia visita sem avisar. Atendi. Alô? Mãe, sou eu. Posso subir? Era a Mariana. A voz estava estranha, trêmula, embargada, como se ela estivesse chorando ou tentando não chorar, como se ela estivesse segurando algo muito pesado. Pode, eu disse. Desliguei o interfone e fiquei parada na sala esperando. Ouvi o elevador subindo, aquele barulho metálico familiar. Ouvi a porta do elevador se abrindo. Ouvi os passos no corredor, rápidos, apressados. E então ela apareceu.
e eu percebi que ela tinha chorado. Muito. Os olhos estavam vermelhos, inchados. O rosto estava pálido, manchado. O cabelo estava bagunçado. Ela entrou sem dizer nada. Me abraçou forte, apertado, desesperado e desabou. Chorou no meu ombro, soluçando, tremendo, segurando minha blusa com força, como se estivesse se segurando para não cair. Eu fiquei parada sem entender, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Depois de alguns minutos, ela se afastou, limpou o rosto com as costas da mão, fungou, respirou fundo e falou, a voz falhando, quebrando a cada palavra. Mãe, eu preciso te pedir desculpas. Eu fui uma filha horrível. Eu fui ingrata. Eu fui egoísta. Eu fui cruel. E eu só percebi isso agora. Sentei no sofá. Ela sentou ao meu lado, segurando minha mão, apertando com força, como se tivesse medo que eu fosse embora. Mariana, o que aconteceu? Perguntei. Eu briguei com o Tiago. Brigamos feio. E ele disse umas coisas que me fizeram acordar. Me fizeram perceber o quanto eu tenho sido injusta com você. O quanto eu tenho sido uma filha péssima. Ele disse, o quê? Ele disse que eu sou uma filha ingrata, que eu trato você como se você fosse um móvel velho da casa, que só lembro que existe quando preciso usar, que eu esqueci do seu aniversário e nem me importei, que eu nunca pergunto como você tá, nunca te ligo só para conversar, nunca faço questão da sua companhia, que eu só lembro de você quando preciso de alguma coisa, e que se no futuro os nossos filhos me tratarem assim, se eles me esquecerem, se eles só ligarem quando precisarem, eu vou sofrer horrores, eu vou ficar destroçada. E ele tá certo, mãe, ele tá completamente certo. Respirei fundo, olhei para ela, para minha filha, a menina que eu criei, que eu ninei, que eu embalei para dormir quando tinha pesadelo, que eu ensinei a andar, segurando suas mãozinhas pequenas, que eu ensinei a falar, repetindo cada palavra com paciência, que eu ensinei a ler, sentando do lado dela, apontando as letras. A mulher linda, inteligente, forte que ela tinha se tornado, e senti uma tristeza profunda, uma tristeza que me cortou por dentro, porque ela só tinha percebido por causa de uma briga. Não porque tinha sentido minha falta, não porque tinha notado minha ausência, não porque tinha pensado em mim, mas porque alguém tinha apontado o óbvio. Alguém tinha colocado um espelho na frente dela e forçado ela a ver o que ela estava fazendo. Mariana, eu te amo. Sempre vou te amar. Você é minha filha e isso nunca vai mudar. Nada que você faça vai mudar isso, mas eu não posso mais aceitar ser lembrada só quando é conveniente. Eu não posso mais viver esperando que você tenha tempo para mim. Eu não posso mais aceitar migalhas de atenção. Eu tenho uma vida, tenho sentimentos, tenho dores, tenho necessidades, tenho dignidade. E se você quiser fazer parte dessa vida, você é bem-vinda, de coração. Mas vai ser porque você escolheu, não porque eu implorei, não porque eu cobrei, não porque eu forcei. Eu sei, mãe, eu sei. E eu não quero que você se sinta assim nunca mais. Eu quero mudar. Eu preciso mudar, porque eu não quero perder você. Eu não quero olhar para trás daqui a uns anos e perceber que eu desperdicei o tempo que eu podia ter passado com você. Que eu te machuquei, que eu te abandonei. Porque foi isso que eu fiz, mãe. Eu te abandonei. Ela ficou comigo até tarde naquela noite. Conversamos muito. Ela me contou que o Tiago tinha ficado chocado quando ela comentou, de passagem, num jantar, que tinha esquecido do meu aniversário. Ela tinha falado como se fosse uma coisa normal, como se não fosse nada demais. E ele tinha parado de comer, tinha largado o garfo, tinha olhado para ela com uma expressão que ela descreveu como decepção misturada com raiva. E tinha perguntado, sério, direto: como você esqueceu do aniversário da sua mãe? Ela tinha dado desculpas, dito que estava ocupada, estressada, cheia de processo, sem tempo. E ele tinha respondido, firme, sem rodeios: se você esquece da sua mãe, um dia seus filhos vão esquecer de você. E vai doer.
Vai doer de um jeito que você não imagina, porque você vai perceber que ensinou eles a não te valorizar, do mesmo jeito que você não valoriza quem te criou. E foi aquilo que a fez acordar. Não minha ausência, não minha dor, não meu aniversário esquecido, não meu silêncio, mas a possibilidade de sofrer a mesma coisa no futuro. A possibilidade de ser abandonada pelos próprios filhos, a possibilidade de sentir na pele o que eu estava sentindo. Aquilo me incomodou muito, porque eu queria que ela tivesse percebido por mim, porque me amava, porque sentia minha falta, não porque tinha medo de sofrer no futuro. Mas eu não disse nada naquela noite. Deixei ela falar, deixei ela chorar, deixei ela se desculpar, deixei ela me abraçar. E quando ela foi embora, quase meia-noite, eu fiquei pensando: será que era suficiente? Será que uma conversa, uma lágrima, uma desculpa mudavam alguma coisa? Ou aquilo era só culpa momentânea que passaria dali a alguns dias, deixando tudo como era antes? 2 dias depois, no dia 21 de março, um sábado de manhã, o Lucas apareceu. Sem avisar, sem ligar antes. Ele simplesmente tocou a campainha às 10 horas. Quando eu abri a porta, ele estava segurando uma sacola de papel grande, daquelas de padaria, com aquele cheiro bom de pão quentinho, café fresco, manteiga derretida. "Posso entrar?" Ele perguntou com uma voz baixa, quase envergonhada. "Pode." Ele entrou, foi direto para a cozinha, colocou a sacola na mesa, começou a tirar as coisas. Pães franceses, pão de queijo, croissant, bolo de fubá, café, suco de laranja, queijo, presunto, manteiga. Preparou tudo em silêncio enquanto eu ficava parada na porta da cozinha, observando sem entender direito o que estava acontecendo. Ele pôs a mesa, colocou 2 pratos, 2 copos, 2 guardanapos. Sentou. E só então olhou para mim. "Senta, mãe, por favor." Sentei. Ele serviu café para mim, colocou pão no meu prato, passou manteiga, colocou queijo, como se eu fosse criança, como se eu precisasse ser cuidada. E foi só depois do primeiro gole de café que ele falou. E a voz dele estava diferente, embargada, trêmula, carregada. "Mãe, eu vim pedir desculpas. Desculpas de verdade. Não desculpa de WhatsApp. Não desculpa jogada. Mas desculpa olhando nos seus olhos, sentado aqui, na sua frente. Porque eu fui um péssimo filho. Eu fui ingrato. Eu fui egoísta. Eu te tratei como se você fosse obrigada a estar sempre disponível, sempre disposta, sempre pronta. Como se você não tivesse sentimentos. Como se você não precisasse ser cuidada também. Como se você não merecesse atenção, carinho, respeito." Ele parou, respirou fundo, limpou os olhos com as costas da mão. "E pior, eu esqueci do seu aniversário. Esqueci da data mais importante para você. Não liguei, não fui te ver, não fiz nada. E ainda mandei uma mensagem ridícula, fria, automática, como se estivesse fazendo um favor. E continuei minha vida como se nada tivesse acontecido, como se você não merecesse mais do que isso, como se você não fosse importante." Ele levantou os olhos, me olhou e eu vi lágrimas descendo pelo rosto dele. "A Bruna me chamou para conversar. Ela disse que percebeu também que a gente trata você mal, que a gente só liga quando precisa, que a gente te usa. E ela me fez uma pergunta que não sai da minha cabeça. Ela perguntou como eu me sentiria se a Sofia e a Isabela, quando crescerem, me tratassem do mesmo jeito. Se elas me esquecessem. Se elas só ligassem quando precisassem de alguma coisa. Se elas me abandonassem. E eu travei, mãe. Eu travei porque só de imaginar isso, eu senti uma dor no peito que não consigo descrever. Eu senti como se alguém tivesse arrancado meu coração. Porque eu amo minhas filhas. E a ideia de ser tratado por elas do jeito que eu trato você me destruiu. Fiquei em silêncio. Olhei para o meu filho, para o homem que ele tinha se tornado, alto, forte, bem-sucedido. Mas naquele momento, chorando na minha frente, ele parecia um menino de novo,
Um menino assustado, arrependido, perdido. E eu senti vontade de abraçar ele, de dizer que estava tudo bem, de perdoar tudo. Mas não era tudo bem. E eu não podia perdoar tudo assim, fácil, rápido, sem que ele entendesse de verdade o que tinha feito. Então falei, devagar, com calma, mas com firmeza. Lucas, eu não quero que você mude porque tem medo do futuro. Eu não quero que você mude porque imaginou suas filhas te abandonando. Eu quero que você mude porque percebe que eu mereço. Não porque você vai sofrer algum dia, mas porque eu estou sofrendo agora. Porque eu passei meu aniversário sozinha. Porque eu tenho chorado sozinha. Porque eu tenho me sentido invisível, abandonada, descartada. E isso não é justo. Não é justo depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu abri mão, de tudo que eu sacrifiquei. Ele abaixou a cabeça, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de verdade, com soluços, com vergonha, com dor, com remorso. E eu deixei. Deixei ele sentir, deixei ele entender, deixei ele carregar o peso do que tinha feito, porque só assim ele ia aprender. Só assim ele ia mudar de verdade. Só assim ele ia valorizar. Quando ele se acalmou, limpou o rosto com o guardanapo, bebeu um gole de suco, respirou fundo e falou, a voz ainda falhando. Eu vou mudar, mãe, eu prometo. Não da boca para fora, não promessa vazia, mas de verdade, com atitudes, com presença, com tempo, com respeito. Eu vou ser o filho que você merece. E as meninas vão aprender comigo a te valorizar, a te respeitar, a te amar de verdade. Porque você é a melhor avó que elas poderiam ter, a melhor mãe que eu poderia ter. E eu não quero que elas cresçam sem saber disso, sem entender o quanto você é especial. Nós conversamos durante horas naquela manhã. Ele me contou como a vida dele tinha ficado corrida, automática, mecânica. Como ele tinha se perdido nas obrigações, no trabalho, na rotina, nos compromissos, como ele tinha colocado todo mundo na frente. Os clientes, os prazos, a Bruna, as meninas, todo mundo, menos eu. Como se eu fosse garantida, como se eu fosse eterna, como se eu fosse indestrutível. E como ele, finalmente, tinha percebido que eu não era nada disso, que eu era humana, que eu sofria, que eu envelhecia, que eu precisava de cuidado, e que merecia, no mínimo, ser lembrada, ser valorizada, ser respeitada, ser amada. Quando ele foi embora naquele sábado de tarde, depois do almoço que fizemos juntos, com comida simples, arroz, feijão, bife, salada, eu senti algo diferente. Não era alívio, não era felicidade, não era perdão completo. Era uma mistura de esperança e cautela. Porque palavras são fáceis, promessas são fáceis, lágrimas são fáceis. O difícil é cumprir, o difícil é mudar de verdade, o difícil é manter, o difícil é não voltar para os velhos padrões quando a culpa passa, quando a dor se ameniza, quando a vida volta ao normal. Mas algo tinha mudado de fato, porque nos dias seguintes, o Lucas começou a ligar, todo dia, às vezes de manhã antes de ir para o trabalho. Às vezes na hora do almoço, às vezes à noite, antes de dormir. Não para pedir favor, não para falar de problema, não para resolver nada, mas só para conversar, para perguntar como eu estava, para contar do dia dele, para falar das meninas, para dizer que estava com saudade, para dizer que me amava. E no fim de semana seguinte, ele apareceu com a Bruna e as meninas. Trouxeram almoço pronto. Pizza, refrigerante, sobremesa. Passaram a tarde inteira comigo. Brincamos de jogo de tabuleiro, assistimos filme, conversamos, rimos. E quando foram embora no fim da tarde, a Bruna me abraçou. Não aquele abraço protocolar, rápido, sem vontade que ela sempre dava, mas um abraço verdadeiro, demorado, apertado, sincero. Desculpa, Helena. Desculpa mesmo. Eu também errei. Eu também te tratei mal. Eu também te desvalorizei. E eu prometo que isso vai mudar. Porque você merece.
porque você é importante, porque você faz diferença. A Mariana também mudou. Começou a me ligar toda semana, 2, 3 vezes. Passou a vir me visitar. Me convidou para jantar na casa dela algumas vezes. E numa dessas vezes, o Tiago pediu desculpas. Disse que tinha sido grosseiro comigo, que tinha falado coisas que não devia, que tinha feito a Mariana se afastar, que ele também tinha sido criado longe da mãe, que ela tinha morrido quando ele era adolescente e que agora, mais velho, entendia o quanto aquilo tinha sido ruim, o quanto tinha deixado um buraco, e que não queria que a Mariana cometesse o mesmo erro, que não queria que ela perdesse a mãe ainda em vida por causa de distância emocional, por causa de orgulho, por causa de correria. As semanas foram passando e eu percebi que eles estavam mudando, de verdade. Não era perfeito. Houve recaídas, houve momentos em que eles esqueceram de novo, houve momentos em que voltaram aos velhos padrões. Mas quando isso acontecia, eu não deixava passar. Eu falava, eu cobrava, eu lembrava, e eles ouviam, eles corrigiam, eles voltavam, eles se esforçavam. E isso por si só já era muito, porque mostrava que eles estavam tentando, que eles tinham entendido, que eles queriam mudar, que eles me valorizavam. No dia 15 de abril, 1 mês e 11 dias depois do meu aniversário esquecido, a Mariana me ligou. Era uma segunda-feira, meio-dia. Eu estava voltando da biblioteca quando o telefone tocou. Atendi. Mãe, eu e o Lucas queremos fazer uma coisa. O quê? Perguntei. A gente quer comemorar seu aniversário. Do jeito certo. Com a família toda. Na sua casa ou na casa de alguém, como você preferir. Pra gente te mostrar que você importa. Que você é importante. Que você é amada. Que a gente te valoriza. Que nunca mais vai esquecer de você. Que nunca mais vai te abandonar. Fiquei em silêncio. Senti um nó na garganta. Senti os olhos ardendo. Senti vontade de chorar. Mas dessa vez não era de tristeza. Não era de dor. Era de alívio. De gratidão. De reconhecimento. De amor. Na minha casa, eu disse a voz falhando. Eu quero que seja aqui, no meu espaço, com as minhas coisas, com as minhas memórias. E foi aqui. No sábado seguinte, dia 18 de abril, eles vieram, todos, o Lucas, a Bruna, as meninas, a Mariana, o Tiago. Trouxeram comida, bolo, flores, balões, decoração. Decoraram minha sala, penduraram faixas, encheram balões, colocaram música, prepararam a mesa, acenderam velas. Cantaram parabéns para mim todos juntos em volta da mesa, com as mãos dadas, com sorrisos verdadeiros, com lágrimas nos olhos. Me abraçaram, me beijaram, me deram presentes. Não presentes caros, não presentes luxuosos, mas presentes pensados, escolhidos com carinho, com atenção, com amor. Um livro que eu tinha comentado que queria ler, sobre a história do Rio de Janeiro. Um cachecol de lã macio, cor de vinho, que a Mariana sabia que eu ia adorar. Uma foto emoldurada das netas com uma mensagem delas escritas à mão, com letra torta, infantil, linda. Vovó, te amamos muito, você é a melhor do mundo. E foi bonito, foi emocionante, foi real, foi verdadeiro. Mas sabe o que foi mais importante? Não foi a festa, não foram os presentes, não foi o bolo, não foram os abraços, foi o pedido de desculpas coletivo. Foi quando, no meio da tarde, todos sentaram comigo na varanda, olhando o mar, sentindo a brisa, ouvindo o barulho das ondas, e falaram, cada um do seu jeito, com suas palavras, com seus sentimentos, o quanto tinham errado, o quanto tinham me magoado, o quanto tinham me desvalorizado, o quanto tinham me abandonado, e o quanto estavam arrependidos, o quanto queriam mudar, o quanto iam mudar, o quanto me amavam, e mudaram. Não da noite para o dia, não de forma perfeita, não de forma linear, mas mudaram. Eles passaram a me incluir, a me chamar, a me procurar. Não só quando precisavam, mas porque queriam, porque sentiam falta, porque me amavam. O Lucas me ligava quase todo dia. Passava aqui todo fim de semana. Trazia as meninas.
A Bruna começou a me tratar de forma diferente, mais calorosa, mais próxima, mais afetiva. Começou a me perguntar das coisas, da biblioteca, das amigas, dos livros que eu estava lendo. Começou a me convidar para almoçar na casa deles, para jantar, para passar a tarde. E quando eu ia, ela me recebia bem, me abraçava, conversava comigo, me fazia sentir parte da família, não uma intrusa. A Mariana também começou a aparecer mais, a ligar mais, a me incluir nos planos dela. Me convidava para ir ao cinema, para ir ao teatro, para passear. E o Tiago mudou também. Começou a ser gentil comigo, a conversar comigo, a me respeitar, a me tratar como sogra, não como peso. E aos poucos, muito devagar, eu fui reconstruindo minha relação com eles. Não voltou a ser como era antes, quando eu me anulava, quando eu aceitava qualquer coisa, quando eu vivia em função deles. Mas se tornou algo novo, algo melhor, algo mais saudável, algo onde eu era respeitada, onde eu era valorizada, onde eu importava de verdade. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje, 6 meses depois daquele 19 de março, quando a Mariana tocou minha campainha chorando, quando o Lucas apareceu com café da manhã, eu posso dizer que tenho meus filhos de volta. Não do jeito que era antes, mas de um jeito novo. De um jeito onde existe reciprocidade, onde existe respeito, onde existe dignidade, onde existe amor verdadeiro. O Lucas me liga quase todo dia. Passa aqui pelo menos 2 vezes por semana. Traz as netas, almoça comigo, janta comigo, fica, conversa, me pergunta das coisas, me inclui nos planos, me convida para sair. E eu vejo que ele se esforça, que ele não esquece mais, que ele valoriza, que ele aprendeu. A Mariana também. Ela aparece aqui pelo menos 1 vez por semana, me liga quase todo dia, me manda mensagem, me conta das coisas, pede conselho, pede opinião. Me faz sentir importante, me faz sentir necessária. Não de forma dependente, não de forma doentia, mas de forma saudável. De forma que me faz bem, que me faz feliz. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que amor não é aceitar desrespeito, que amor não é se anular, que amor não é desaparecer, que ser mãe não é abrir mão de tudo, que ser mãe não é aceitar qualquer coisa, que ser mãe não é ser capacho, que colocar limites não é egoísmo, que dizer não não é falta de amor, que dignidade é uma escolha, que respeito é essencial e que, às vezes, a única forma de ensinar as pessoas a nos valorizar é parando de aceitar menos do que merecemos. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se vai haver novas recaídas, não sei se eles vão esquecer de novo, não sei se a vida vai ficar corrida de novo e eles vão voltar para os velhos padrões. Mas sei que se isso acontecer, eu vou lembrar, eu vou cobrar, eu vou falar, eu vou exigir respeito, porque eu aprendi que amor verdadeiro não é sacrifício sem limites, não é aceitação cega, não é submissão, é reciprocidade, é presença, é escolha, é respeito, é dignidade. E eu mereço isso, sempre mereci. Só demorei tempo demais para perceber, só demorei tempo demais para exigir, só demorei tempo demais para me colocar em primeiro lugar. Mas agora eu sei, e nunca mais vou esquecer, nunca mais vou aceitar menos, nunca mais vou implorar por amor, nunca mais vou mendigar atenção, porque eu tenho valor, porque eu importo, porque eu mereço. E se as pessoas não conseguem ver isso, o problema não é meu, o problema é delas. E eu não sou mais responsável por fazer as pessoas me valorizarem. Eu sou responsável por me valorizar, por me respeitar, por me colocar em primeiro lugar. E é isso que eu faço agora, todo dia, em cada escolha, em cada decisão, em cada limite que eu coloco, em cada não que eu digo. Porque eu aprendi que me amar não é egoísmo, é sobrevivência, é dignidade, é necessidade.
E eu não vou mais abrir mão disso, nunca mais.